Shalom, meus queridos, a graça e a paz a todos. Aqui quem fala é Magdiel Victor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, o tema de hoje é um assunto muito polêmico, vamos se dizer. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a religião e o evangelho são duas coisas totalmente diferentes. A religião são leis que os homens impõem. Já o evangelho é vida, e a vida está nele, em Jesus. A religião, ela mata o evangelho. Sim, a religião, ela mata o evangelho. Então não seja mais um religioso. Comece a seguir os passos a passos para ser um verdadeiro evangelho, um verdadeiro filho. Quero que você entenda que a Bíblia, ela é uma coletânea de livros. Se eu não me engano, são 60 livros que contém lá. E a Bíblia, ela é um testamento do testador para nós. Um exemplo, que quando alguém está prestes a morrer, essa pessoa escreve um testamento e deixa como legado para um futuro herdeiro. Ou seja, o herdeiro vai lá ler tudinho aquele documento e tem lá se ele tem direito a bens, quais bens que ele tem direito, quais riquezas. Mas para ele adquirir essas riquezas, esses bens, ele precisa saber. E para ele saber, ele precisa ler o testamento. É a mesma coisa a Bíblia. A Bíblia, ela é clara em dizer que existe a bênção e a maldição. Ou você está debaixo da bênção ou debaixo da maldição. Um testamento, ele não pode ser alterado depois que o testador ele morre. Jesus foi o testador. Jesus ele veio, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. Então quando você lê a Bíblia, o testamento do testador, você começa a entender aquilo que você tem direito. Seja uma cura, um milagre, seja bens materiais, financeiros. Quando você começa a entender isso, a ter fé, acreditar realmente, a pôr tudo que está ali em prática, você começa a viver resultados inexplicáveis, resultados incríveis. Você começa realmente a viver na vida abundante. Bom, mas por que eu estou te contando isso? É porque eu tenho analisado desde que eu me entendo por gente, que hoje em dia as pessoas, elas não ensinam mais a Bíblia. Hoje em dia as pessoas, elas estão num ato de julgamento. Ou seja, tudo que você faz, elas vão te julgar, vão te condenar, vão te dizer, você não pode fazer isso porque você vai para o inferno. Você não pode fazer aquilo que você vai para o inferno. Isso é um ato de julgamento. É um ato muito complexo. Por quê? Porque hoje em dia muitos jovens, eles não querem mais saber de igrejas, por eles sofrerem esse julgamento, sabe? Pela forma que eles andam, pela forma que eles falam, pela forma que eles se vestem. Eles são tão julgados que eles se afastam de vez, de perto de Deus, porque eles acham assim, eu sou assim, então Deus não vai me aceitar da forma que eu sou. Entende isso? Então é muito perigoso isso, quando se trata de jovens, adolescentes, até mesmo pessoas mais velhas, né? Que são de um jeito e as pessoas querem mudar por conta da religiosidade. Mas entenda que a religiosidade, ela mata. E o evangelho, ele te traz vida. Não quero que você deixe de ensinar o certo para a pessoa. Jamais. Jamais. Mas o que você precisa entender é que quem convence do pecado não é você, não sou eu, não é um pastor, um apóstolo. Quem convence do pecado é o próprio Espírito Santo. Quando você tenta fazer isso, é como se você estivesse tentando tomar o lugar do Espírito Santo. De querer dizer se a pessoa vai para o inferno, vai para o céu ou não. Entende isso? E Deus não nos criou juiz para dizermos quem vai e quem não vai. O único juiz é Ele. Ele é o único juiz, então Ele pode dizer quem vai e quem não vai. Então esse é um dos motivos hoje para que os jovens achem o evangelho chato. É complicadíssimo isso. Você precisa entender que a Bíblia, ela foi criada com o propósito de te entregar uma vida com abundância. De você entender que existe um Deus e que Ele pode transformar a sua vida em uma vida abundante. Basta você seguir o que está ali. Ela te dá duas opções de vida. Uma opção boa e uma opção ruim. Uma opção de abundância e uma opção de escassez. Basta você decidir qual que você quer seguir. Entenda isso. A escolha é totalmente sua. Você tem o livre arbítrio para escolher, para tomar as decisões da sua vida. Então não julgue o próximo. Tente entender o lado subjetivo dele. Tente entender por que ele está fazendo tal coisa. E tente ensiná-lo. Explicar, não condenar. Explicar. Por exemplo, a pessoa vai passar por uma rua e essa rua ela é muito perigosa. E existe outra rua do lado que não é tão perigosa, porém ela é um pouco mais longa. Tente explicar o porquê que ele precisa ir por essa rua mais longa. Você precisa ir por essa rua mais longa porque provavelmente ali naquela rua onde é mais perigosa pode acontecer algum acidente com você. Então é bem melhor que você chegue em tal local com segurança e bem do que você passe por esse risco inteiro nessa rua escura e perigosa. Não estamos em tempo de julgar, estamos no tempo de explicar, ensinar, guiar, instruir as pessoas. Eu tenho uma palavra também para você que está passando por um ato de julgamento. Não desista, não pare. Fique firme na rocha, que é Cristo. O diabo ele fica esperando você desanimar, para que ele dê risada, para que ele bata a palma e diga, eu sabia que você não ia conseguir. Mas dê-lhe bicuda na cara do cão e diga, eu consegui, eu venci, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, pois eu estou firmado
na rocha que é Cristo. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado aqui os meus vídeos aqui no canal do YouTube. E dizer que não são apenas números que estão crescendo, mas são pessoas, são vidas alcançadas que estão sendo transformadas por cada conhecimento que está sendo passado aqui. Eu tenho certeza que essas pessoas nunca mais serão as mesmas depois de adquirirem, né, de analisarem, de assistirem esses conteúdos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esquecem de compartilhar com quem precisa ouvir isso. Amém? Deus abençoe a todos.